E hoje também tem. Hoje também tem. Como que a gente consegue ser se a gente não consegue falar do amor de Deus de forma integral? Viver de forma integral. Como que a gente consegue fazer isso? Eu queria fazer só um comentário. Quando Jesus chamou os discípulos, quando Jesus chamou Pedro, né? Venha ser pescador de homens, né? Ele deixou claro que ia custar. Deixou claro, se você virar pescador de homens, se tornar um seguidor meu, isso pode custar a sua vida. E aí, fazendo um paralelo para hoje, você tocou num ponto muito importante, o que é ser de forma integral para Deus, para Jesus, e o que não é ser. Hoje Deus não está pedindo a nossa vida crucificada na cruz, sendo crucificado de cabeça para baixo, sendo morto, decapitado. Obviamente tem casos que ocorrem pelo mundo, né? De pessoas sendo mortas por causa da pregação do Evangelho. Mas hoje Deus está cobrando da gente muito menos do que foi o convite lá atrás. Tem nem comparação. Nem comparação. E hoje a gente vê uma apostasia, um desânimo tão grande de fazer as coisas na obra de Deus, que não tem explicação nenhuma. Eu fico pensando assim, gente, olha para trás. Toma o passado como referência e vê o que a gente faz hoje. Literalmente a gente não faz nada. Estou falando assim, no modo geral. Em comparação com os discípulos, a gente faz praticamente nada, porque a situação ali era muito... A gente vive de acordar de manhã, orar, fazer a lição. Oi? Ora na hora do almoço para comer. Chega em casa a hora antes do jantar e hora para dormir, não faz nada. Bênçãos espirituais e a vida eterna. E ainda prometeu que eles fariam grandes coisas. Imagina Pedro, 5 mil sendo convertidos um dia, 3 mil outro dia. Multidões. Agora, trazendo para os nossos dias, Jesus disse lá atrás que nós poderíamos fazer muito mais que eles fizeram. Na Bíblia fala isso. Trazendo para os nossos dias, igual o falou, não se faz muita coisa, você faz mesmo. Mas nós deveríamos fazer porque nós estamos na iminência da vida de Jesus. Quem dera que as pessoas, nós vimos 10 se batizando, 15, aquele povo viu 3 mil, 5 mil. Mas assim, nós estamos fazendo muito pouco. Para nós, em geral, como cristandade, que conhece a palavra, né? Nós estamos fazendo muito pouco para levar o Evangelho a mais pessoas que estão nos voltar. A última coisa que vai acontecer para nos voltar é a fome, é a guerra, para repetir a redenção das pessoas. Então a gente precisa realmente assumir um compromisso, não só de orar de manhã, orar de noite. É viver o Evangelho, praticando, eu não posso viver 24 horas do Evangelho. Viver Deus já disse para nós fazermos. Mas o que Ele pede dentro da nossa realidade, nós deveríamos ter mais compromisso, mais responsabilidade, levando em conta que Jesus não estava às portas de voltar. Só complementando, eu penso assim que quando a gente romantiza o Evangelho, que a gente coloca que a mensagem central de Paulo era o amor, e a gente acha que o amor vai vivendo, vai chegar ao fim dos tempos, a gente se converte e vamos para o céu, esse é o perigo. Romantizar o Evangelho que é o perigo. E a gente vai acabar
subterrâneo. Seu testemunho mudou a história do cristianismo e do mundo. Paulo, ele é o maior pregador cristão da história, acredito eu, né? Não só sobre a vida dele, mas o que ele falava, o que ele pregava, porque tenho certeza que quando ele começou ao ministério dele, Ananias, né, foi que chegou até Paulo para dizer que Jesus pediu. Eu imagino a situação de Ananias nesse momento. Paulo, ele era, no entanto, era Saulo ainda, matava todo mundo que ele via pela frente. Falou o nome de Jesus ali, o cara matava. Tá andando com a parte das escrituras da Bíblia na mão, ele está matando. Ele não podia ver ninguém falando que ele lá perseguia e matava, né? Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, ele foi lá e ajudou a matar Estevão. Não, peraí que eu sinto prazer de fazer isso. E Ananias conhecia Paulo. Conhecia. E Jesus chega para Ananias e fala, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Então, aquele ali eu quero que você chegue até ele, tenha uma conversa com ele, que eu tenho um propósito para a vida dele. Eu falei, eu? Aquele cara lá, ele vai saber que eu sou um cristão, ele chega lá e vai matar. Imagina a situação de Ananias também nesse momento. Mas não, o próprio Deus chegou na beira de Ananias. Ananias entendeu o propósito de Paulo, de Deus para a vida de Paulo, e chegou e conversou. E Paulo virou quem ele virou. Entende? As pessoas naquela época, eu acho que ninguém imaginaria. A pessoa que ninguém conseguia, pode ser qualquer outra pessoa, um cobrador de imposto, como falou de Mateus também, que foi um discípulo, um cobrador de imposto, cobrava 10 reais, pegava 8 para ele. Ele tinha corrupção naquela época também. E Jesus escolheu Mateus também. Mateus era uma pessoa improvável a ser seguidor de Jesus. Paulo era mais ainda. Paulo foi muito mais além disso. Ninguém imaginaria que Paulo ia virar aquela pessoa que ele virou. Entende? Então, a situação de Ananias eu acho que foi bastante complicada, mas ele entendeu o propósito na vida de Paulo, que Deus tinha para com ele. Deus escolhe candidatos improváveis para testemunhar seu nome. Pense nos endemoniados, a mulher samaritana, a prostituta, o coletor de impostos, os pescadores e agora o feroz perseguidor. O que Cristo havia feito era tão maravilhoso que eles tinham que compartilhar, não podiam ficar calados. Nessas pessoas aqui improváveis, a não ser Paulo. Tudo bem, foi um milagre na vida de Paulo deixar quem ele era para viver o que ele viveu depois. Mas aqui na mulher samaritana, Jesus ele conversou com ela. Aqui na prostituta, Jesus ele foi e conversou com ela. Aí já nos endemoniados, Jesus ele, antes de falar, ele fez um milagre ali na vida deles, para eles viver de uma forma não integral, mas falar do amor de Deus para elas. Quarta-feira, as exigências do amor. O amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. Jesus não nos convida apenas a dedicar tempo, talentos e tesouros à sua causa. Ele nos convida a dar a sua vida. Como assim? A gente tem talentos, a gente tem tesouros, a gente tem o nosso tempo, mas só isso não basta. Ele nos pede para dar a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Hein? Literal, dar a vida, mas tudo bem, no contexto tá isso também, mas o quê? Quando Jesus pede para a nossa vida, eles faziam mais, né? Eles às vezes deixavam de comer para poder entregar o evangelho. Às vezes eles iam pegar um trem, não tinha dinheiro, e o anjo dava o dinheiro da passagem. Se abnegar de você mesmo, daquilo que você tem, daquilo que você é, para poder pregar e viver o evangelho. Não viver do evangelho, mas viver o evangelho.
não ter assim, apego a nada em prol do Evangelho. Às vezes é necessário a vida, como os discípulos sofreram, morreram. Hoje a gente não vê facilmente, talvez nos países mais de perseguições de cristãos, talvez, mas no nosso contexto de Brasil, a gente não vê pessoas sendo mortas pelo Evangelho ainda, né? A gente não vê a polícia entrar aqui na igreja, ou você cega Jesus ou você morre. Ainda não vimos isso. Talvez em outros países com restrições ao cristianismo não tenha, mas aqui não tem. Então talvez hoje, no nosso contexto, Deus ainda não tem nos pedido a vida mesmo, de morrer pelo Evangelho. Mas Deus tem nos pedido que viver abnegadamente, sacrificar tudo que você tem ou deixa de ter em prol do Evangelho. E o que é isso em prol do Evangelho? É em prol da pregação mesmo, é de levar a pregação, é de falar, é de viver, de fazer tudo o que for possível para aquela outra pessoa ser salva, conhecer a Jesus e ter salvação. Eu penso que é por este lado aí também. Jesus estava conversando com os discípulos, mais especial com Pedro, e ele chegou à beira de Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Ele responde que sim. Mas mais uma vez ele chega e pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele novamente responde que sim. Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele novamente responde que sim. E nessas 3 vezes, ao final dessas 3 vezes, Jesus pega e fala: apacenta as minhas ovelhas. E no final da terceira pergunta, Pedro se entristeceu, porque Jesus deu a entender que Jesus sabia que ele não amava ele, só que ele não sabia ainda. E Pedro respondeu 3 vezes que amava Jesus. E quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes também. Ele tinha certeza e convicção de que ele amava Jesus, mas no fundo, o amor era apenas um amor de amigo. Não era aquele amor que Jesus estava falando com ele. Você é meu amigo, eu te sigo já tem 3 anos e meio. Eu te amo. Mas Jesus, ele precisava de um amor mais a fundo. Um amor que ele precisaria dar a vida por Jesus, por amor. Assim como ele deu a vida dele por amor a cada um de nós. E o que significa apacentar as ovelhas? Quando Jesus pega e fala no final de cada pergunta para Pedro, e Jesus pega e fala: apacenta as minhas ovelhas. Como assim? Filho, eu acho interessante aqui quando você fala de Pedro, o que aconteceu na vida dele foi interessante. Primeiro, quando Jesus pergunta pela primeira vez, Pedro ele era uma pessoa que respondia as perguntas sempre para frente, por impulso, ele era muito para frente. Ele, amo. Na segunda vez, ele também respondeu como se fosse da boca para fora, eu amo. Mas na terceira vez aconteceu uma resposta diferente. Senhor, tu sabes de todo o meu coração, tu sabes que eu te amo. E nas 3 vezes que ele nega Jesus, nós também encontramos uma coisa interessante aí. A primeira, quando ele nega pela primeira vez, ele fugiu de qualquer jeito. Na segunda também. Mas na terceira, aconteceu algo diferente. Ele saiu e foi chorar amargamente. Então nós olhamos o quê? Porque Pedro tinha que acontecer alguma coisa na vida dele para que a exigência de um amor que Cristo demonstrou por ele, valia a pena para ele se transformar e mudar de vida. E agora quando nós olhamos para Pedro, um homem tão fervoroso, tão cristão, que até a sua própria sombra curava as pessoas. Então talvez o que falta na nossa vida é responder a Jesus de uma forma assim profundamente: Senhor, transforma a minha vida, faz de mim uma nova pessoa,
né, ter assim aquelas exigências de um amor de Jesus correspondida na altura que ele merece também. Sérgio. Nós vemos aqui, Mateus, a história de Pedro é uma história muito linda. Só que se nós formos analisar a vida de Pedro, nós jogamos pedra nele também. Mas Jesus, ele fez essa pergunta para ele: tu me amas? E ele sinceramente respondeu: amo. Mas essa pergunta não foi feita só para Pedro, ela foi feita para mim, para você e para todos nós aqui da igreja. E eu fico imaginando, quando Cristo fala, tu me amas? Sim, eu amo. Quando chega pela terceira vez, Pedro fica nervoso, né? Tu conhece meu coração, tu sabe quem eu sou, tu sabe que eu te amo e tal. Ele faz um desabafo. A realidade que Jesus faz para nós também. E se analisarmos, nós também fazemos o mesmo desabafo. Só que a nossa preocupação hoje é a volta de Jesus. Todo adventista hoje ele aguarda a volta de Jesus. O apóstolo Paulo pregava e outros pregaram. Mas o mais interessante que eu fico analisando no livro de Mateus, capítulo 24, e no versículo 13 e 14, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, e então virá o fim. Aí eu faço uma pergunta para mim e para a igreja: quem é o responsável de levar esse evangelho? Não são o povo que está lá fora, é a mim e a nós que estamos aqui na igreja, que recebemos esse mandado e nós devemos levar, porque nós estamos preocupados com a volta de Cristo. Mas às vezes nós somos tão mesquinhos que nós estamos preocupados com nós mesmos. Eu quero que Jesus volte, mas eu não vou falar para ninguém. Ele vai voltar porque eu vou para o céu. E a realidade é que todos têm que ser salvos. Jesus quer que todos se salvem. Mas infelizmente a responsabilidade cabe em nós. João 3,16 fala que ele amou o mundo por todos, né? Não foi por um ou outro. É claro que é por todos. A salvação está disponível para todo mundo. Só que tem gente que não vai querer ir para lá. Jesus ele não vai pegar e vai levar a força. Não, você vem, eu vou te levar que eu te amo. Não. A pessoa vai se ela quiser. Entende? Salvação é um presente. Você aceita se você quiser. Não é? Quinta, o compromisso de amor, e retrata um pouco de Jesus tendo uma conversa a sós. Ele teve que ter essa conversa a sós, né, com Pedro, né, naquele tempo que ele ficou depois da ressurreição dele aqui na terra. Ele teve uma conversa com Pedro e ele conversou: Pedro, você pode viver a sua vida, viver aquilo que você mais se deseja, e você vai perder a salvação. Ou você pode entregar sua vida por amor a mim, por amor ao Pai, e pregar o Evangelho. Qual que você quer? Eu fiz um breve resumo. Imagino que a conversa de Jesus com ele foi totalmente diferente. Pedro ficou assim maravilhado. Mesmo Jesus falando no final ainda: você vai precisar entregar a sua vida. Ele antecipou o martírio de Pedro. Antecipou para Pedro o seu martírio. E ele, mesmo assim, aceitou. Jesus ele não prometeu: você vai pregar o Evangelho, você vai ter uma casa boa para você morar, os seus filhos vão ter isso, vão ter aquilo, o seu salário vai ser X. Não, ele não prometeu nada disso. A única coisa que Jesus prometeu a Pedro foi a vida eterna. A única coisa foi coisas celestiais, não foi coisas materiais. E mesmo assim, Pedro, ele aceitou, porque ele sabia da essência do Evangelho. Gente, é 10h20, vou ter que terminar, tá bom? Então, que a gente siga esses exemplos. Os discípulos não eram chefes grandes naquela época, eram pessoas pobres financeiramente, pobres intelectualmente, mas
aceitaram o chamado de Jesus. E com esse chamado de Jesus, eles conseguiram pregar, eles conseguiram falar, eles conseguiram buscar pessoas e levar pessoas para Cristo. Então, Jesus ele faz o mesmo chamado para cada um de nós. Que a gente seja pessoas disponíveis para Deus, pessoas que se alegram a fazer as coisas para Deus. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas a gente sabe que no final a nossa recompensa ela está garantida. Amém? A gente vai ter o Provai Verde agora, mais adiante a pregação. Provai e vede. História de hoje, grau 6, 12 minutos. O dia tá lindo, né, amor? Steph, Douglas, dá uma olhada lá, ver como é que tá essa água lá, pra gente poder dar um mergulho. Vai lá rapidinho. Lagoa. Tá uma delícia, a lagoa. Pai, a água tá quentinha, vem pra cá. Oi, minha filha. Tá bom. Ei, meu filho, bora, filho, dá um mergulho, filho. Bora, tira essa camisa, Steph. Vou dar um mergulho com o Douglas. Bora, filho. Douglas, filho! Douglas! Cadê você, filho? Ô, Débora, o meu pai e o Douglas estão se afogando. Ai, meu Deus, meu Deus. Ei, achou? Nada. Vamos descer de novo, vamos de novo. Achei! Bora. Vamos lá. Parado. Chega. Nada. Vai. Igual seis. Maravilha. 3, passa. 6, 7, Atento, pronto-socorro. Lagoa do Iri, grau 6 de afogamento. Após ficar 12 minutos submerso. Brevidade no local. Após ficar 12 minutos submerso. Bora. Vamos. Amor, naquele dia que você se afogou, eu estava muito preocupada com você. Eu não te via mais lendo a Bíblia. Para ir para a igreja, tinha que ser arrastado. E nossos filhos estavam percebendo o quanto você estava mudado. Você tem razão. Eu andava muito desanimado. Ficava difícil te ajudar, pois você não se abria comigo. A gente trabalhava e o dinheiro não dava pra nada. Depois que eu vi a morte de perto, eu enxerguei o tanto que eu estava longe de Deus. Ele me deu uma segunda chance.
Essa experiência trouxe uma nova vida para a nossa família. Sou muito grata a Deus por isso. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Gostaria de convidar a todos, vamos ajoelhar para a gente falar com Deus. A gente vai fazer uma oração. Santo e bendito Pai, de maneira muito especial te pedimos a tua bênção e a tua paz, agora também no culto divino. Obrigado porque o Senhor esteve conosco durante a escola sabatina. Hoje nós teremos 2 lindos batismos, em que filhas do Senhor estarão descendo as águas para o reencontro com o Senhor. E que, ao elas saírem das águas, que elas possam ter essa nova vida que elas tanto almejam em Cristo Jesus. Também abençoa-nos para a mensagem, prepara o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pessoal do louvor para a gente cantar um hino só antes da mensagem, que vai preparar para a mensagem. Número 35 do nosso inário, Tu és fiel, Senhor. De pé.
Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo e bendito Pai, agradecemos a Ti as bênçãos. Obrigado de maneira muito, muito especial por estarmos na Tua casa, na Tua igreja. E agora, Senhor, prepara-nos mais uma vez para a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Queridos, abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 30. O tema de hoje tem a ver com promessas de misericórdia e salvação de Deus para cada um de nós. O texto de hoje vai nos ajudar também a entender o que o Senhor deseja fazer em nossos corações. E após a mensagem, nós teremos aí a profissão de fé e o batismo das duas queridas irmãs em Cristo, tá? A gente vai depois chamar aqui à frente, vai fazer aquela profissão de fé, de perguntar, e depois nós vamos estar descendo as águas ali junto com as irmãs. Queridos, essa mensagem que fala sobre promessas de misericórdia, de repente na sua Bíblia está até escrito aí como um título de promessas de misericórdia, mostra que o Senhor tem um plano para nós. E esse plano para a gente, para cada um de nós, está, vamos dizer assim, preparado desde o início. Deus não queria, de fato, que o mal entrasse na vida dos seres humanos, na vida do universo. Mas o mal apareceu, o mal entrou. E agora nós somos frutos disso, sofremos isso. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas lutas, cada um aqui tem a sua herança. Durante a noite eu estou na igreja de Santa Margarida, a gente está pregando sobre uma série sobre a herança de pais e filhos, como quebrar essa herança. Que herança? Aquele texto quando fala da terceira e quarta geração, por que Deus faz até a terceira e quarta geração e faz misericórdia até 1000 gerações? Por que muitas vezes nós erramos os erros dos nossos pais, dos nossos avós? Por que muitas vezes nós não erramos, ou seja, nós não fazemos o que os nossos pais fizeram, mas aí vem os nossos filhos ou os nossos netos e aí a gente olha e vê fulano e ciclano parecido com aquele seu antepassado. Herança. E existe isso na Bíblia. Como podemos quebrar esse tipo de herança ruim que nós temos? Porque é uma herança que ninguém quer. Ninguém quer cometer pecados fruto de uma herança em que as gerações das suas famílias cometem. E lá a gente está falando aí, são quatro noites que a gente está fazendo, termina hoje. E a mensagem que eu estou falando aqui vai te ajudar a entender um pouquinho isso. Mas, em algum momento a gente pode fazer também aqui na igreja. Sabe, tem muitas dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. E lá eu conto a experiência do que aconteceu com meu bisavô, que aconteceu com meu avô, que aconteceu com meu pai e que não aconteceu comigo. Mas, se eu não vigiar, se eu não falar para o meu filho, pode aparecer nele, pode aparecer no meu neto. Sabe? Agora, voltando para esse texto aqui de Deuteronômio 30, eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Olha só o que diz aqui. Quando, pois,
todas estas coisas vierem sobre ti, bênção ou maldição, que pus diante de ti, se você recordar, essa expressão recordar é voltar, sabe? O sentido de recordar aqui é voltar. Quando o Senhor fala para a gente recordar dele, se lembrar dele, é para a gente voltar ao Senhor. Quando acontecem as coisas, o texto está dizendo, né? Bênção e maldição, e na nossa vida acontecem bênçãos e maldições. Coisas boas, coisas ruins. No momento que Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, tem o bom e o mal. O que é agradável e o que é desagradável. Literalmente, quando Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, no original ela teve uma tarde desagradável. Na verdade, queridos, não é só ela, né? Todos nós tivemos algo que desagradável, desagradáveis. A nossa vida, em alguns momentos, está desagradável. E a gente precisa de Cristo para poder quebrar isso. E aqui está dizendo que quando vier uma coisa ou outra, bênção ou maldição, mas você se recordar, e essa expressão de se recordar aí no original é retornar, é voltar. E tem um duplo sentido. Se você aceitar para o bem, ou seja, para as coisas de Deus, você retorna para o Senhor, você volta para o Senhor. É o princípio no Antigo Testamento de você se arrepender. No Novo Testamento, a palavra arrepender é mudança de mente. A pessoa mudou a mente. Ela tinha uma mente, ela fazia uma coisa, de repente mudou a vida, mudou a mente, aí volta a fazer outra. E hoje nós vamos ver duas pessoas que mudaram a mente. Outras estão assentadas aqui e já mudaram a mente também. Era de um jeito e mudou a mente. Só que no sentido do Antigo Testamento, essa é a palavra arrepender no Novo. No Antigo Testamento, a expressão é recordar, é voltar ou para Deus, ou você dar as costas para quem? Para Deus. Então, quando vem algo que vem para sua mente, para você ter uma lembrança, uma recordação, duas coisas acontecem na sua vida. Ou você retorna para Deus, ou você volta para Deus, ou você dá as costas. Ou você fala assim, não dá. Para mim, não dá. Você já viu pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, estão crescendo, crescendo. Chega uma hora que diz assim, melhor não fala mais não. Não dá para eu ir mais. Um dia desses, lá no meu distrito, ali em Marilândia, um irmão estava contando a experiência que ele estava dando estudo bíblico e, de repente, a pessoa olhou e falou, é verdade, está escrito na Bíblia, gente, eu estou todo errado. E o irmão ficou feliz porque a pessoa caiu em si, vamos dizer assim. Só que aí a pessoa disse logo em seguida, é melhor a gente parar o estudo bíblico. Eu estou descobrindo muitas coisas que eu não sabia que era errado. E isso me perturba. Falei, puxa, irmão, com tanta coisa para ele dizer, ele preferiu dizer o quê? Não, eu não quero conhecer mais. Deixa eu fazer, deixa eu continuar, porque assim eu vou continuar fazendo sem saber que é errado. Sabe, queridos, o recordar, o trazer a lembrança, Deus está dizendo, quando você olhar e ver bênção e maldição, você vai ter uma lembrança. Aqui está dizendo recordação, mas no original você vai ter a oportunidade de voltar, retornar. Ou voltamos para o Senhor, ou damos as costas. Eu sei que se eu perguntar para alguém daqui, para alguém que vai estar assistindo, porque a gente está ao vivo, a gente deu trabalho aí, né?
A gente penou aí, mas está ao vivo. Sabe, as pessoas precisam entender que ou volta para Deus ou dá as costas. E se você olhar para o mundo inteiro, existem na verdade dois grandes grupos: os que voltaram para Deus e os que estão dando as costas. Tem gente que dá as costas, mas não sabe que está dando. E quando conhece a mensagem, volta, para de dar as costas e começa a fazer o quê? Voltar para o Senhor. Agora, infelizmente, tem outros, como essa experiência aí do irmão, que falou: pastor, a gente estava tão feliz, era um grupo de pessoas estudando a Bíblia. E de repente, um deles falou assim: nossa, não, eu não vou estudar mais, porque não. Realmente, a Bíblia está dizendo muitas coisas, e é verdade, eu não posso questionar. Mas é melhor eu não estudar mais. O texto continua dizendo o seguinte: por que você vai se recordar? Por que você vai se voltar para o Senhor? Porque você vai estar dentre todas as nações aonde o Senhor Deus te lançar. No original está um pouquinho diferente. Aqui está dizendo assim, que o Senhor te espalhou. O Senhor te lançou por terra. Na verdade, as pessoas que desobedecem ao Senhor, elas seguem caminhos que não foram caminhos do Senhor. E aí elas vão para onde? Vão para onde? Para longe. Ou não vão? Você já viu aquele filho que quer sair de casa e que o pai e a mãe diz: filho, para que você vai sair de casa? Você tem tudo aqui. Eu quero sair, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser alguém na vida. Eu não estou falando no sentido em que o filho, quando ele cresce, ou a filha, aí, de fato, ela sai de casa, ela casa, ela tem uma família. Não estou falando nesse sentido, que ainda assim causa dor no pai e na mãe. E o filho vai, ou a filha vai, mas no sentido vitorioso, sabe? Vai fazer a faculdade, aí cresce, consegue um bom emprego, consegue um bom casamento. Vice-versa, o filho consegue um bom casamento, ou seja, está prosperando, você fica feliz, mas você sente uma dor porque o seu filho se foi. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele que você sabe, ou filho ou filha, que quer sair da vista dos pais. Não para crescer conforme é a sua palavra, mas para fazer o mal. Para fazer as coisas erradas. Não, eu vou curtir, não, em casa meu pai diz que eu não posso, minha mãe diz que eu não pode, toda hora, então eu vou. É nesse sentido. E quantas pessoas têm saído dos braços do Senhor e vão para lugares aonde o Senhor não mandou. Como Elias. Elias subiu o monte, ficou 40 dias longe. O Senhor, quando chegou para Elias, o que Deus perguntou? O que fazes aqui? E o texto aqui continua dizendo o seguinte, verso 2: se tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, na verdade é teus filhos e o teu povo, tua descendência, seus parentes. É lógico que aqui ele está falando para o povo que serve a Deus. Ele não está falando simplesmente para qualquer um, mas a gente pode aplicar na nossa vida. Então, o Senhor está dizendo assim: filho, se você voltar, se você retornar para o Senhor, os teus filhos e o teu povo, então você está incluído nisso, porque você faz parte do teu povo. Imagina, o teu povo volta e você não volta. Como diz o apóstolo Paulo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Quantas pessoas já deram estudos bíblicos, trouxeram outros para a igreja e hoje não estão mais no caminho do Senhor? Eu conheço um irmão que era obreiro bíblico. Eu andava no Rio de Janeiro com um irmão que era obreiro bíblico e tinha um ancião da igreja, a gente andava junto. Eu era o pastor do distrito e andava com o ancião e com o obreiro. E um dia eles viram um senhor, eles olharam para o senhor, esse senhor atravessou a rua, usava uma maletinha, batia nas portas.
diz que é testemunha do Senhor. Não estou falando de maneira pejorativa, não. Era um irmão. E a gente estava andando, o obreiro e o ancião. E esse irmão olhou para a gente, atravessou a rua, com a pastinha foi para lá. A princípio, um irmão, testemunha. E aí eles falaram: pastor, está vendo aquele homem atravessando a rua? Foi ele que nos trouxe para a igreja adventista do sétimo dia. É mesmo? Nós não sabemos o que houve, que ele largou a fé e agora está nessa outra igreja. A gente já tentou conversar com ele ignora. A gente já falou: mas você trouxe a verdade para a gente, agora você está aí. Como você está aí? E ele não responde. Eu falei assim: um dia então para a gente visitar, conversar com ele. Nunca mais ele falou com ninguém da igreja. Ele simplesmente ignora todos que são da nossa igreja. Pessoas que trouxeram outras para Cristo, mas não permaneceram. Então aqui o Senhor está pedindo o quê? Olha, e voltar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Essa expressão coração, queridos, é o seu interior, é a sua mente, é a sua vontade. Eu pergunto para vocês, nós temos vontade, sim ou não? Sim ou não? Sim, e vontade até demais. E às vezes a gente erra nas nossas vontades. Ou não erramos? Então a nossa vontade, a nossa mente precisa estar voltada para o Senhor. Por isso que ele está dizendo: se você voltar de foi traduzido por todo o coração, mas é de toda a sua mente, de toda a sua vontade, vontade mesmo, sabe? Ainda continua: e de toda a tua alma. Essa expressão alma no original é a sua vida. E aí não é a mente e a vontade, mas são as emoções e as paixões. Porque paixão, querido, a palavra paixão, pelo menos no sentido lá no grego, é sofrimento. Por isso, paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. A semana da paixão, semana do sofrimento. Só que hoje, normalmente, quando você vê alguém falando, paixão, 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 não é nesse sentido de sofrimento. Apesar de causar muito sofrimento, porque tem muita gente aí que se apaixona por outros aí só para tristeza. Isso dá errado. E dá errado, mas a pessoa desiste. Não, acha que vai dar certo, porque deu errado com deu errado com a minha esposa, deu errado com vocês, mas comigo vai dar certo, porque eu vou fazer diferente. Vai nada, não vai. E aí o que acontece? O Senhor está dizendo: volta com a sua mente, volta com o seu interior, com a sua vontade, e volta também com a sua alma, com a sua vida, com as suas emoções e paixões. Para quem? Para o Senhor. Eu pergunto, quando nós voltamos a nossa vida para o Senhor, a gente se emociona com qualquer coisa aí fora? Não deveria. A gente deveria se emocionar com as coisas do céu. Para onde a gente vai? Não é para o céu? É para o céu. Pelo menos é o que eu espero, né? Eu espero ir para o céu e eu acho que vocês também esperam. Agora, já pensou? Vem à igreja, frequenta a igreja, vem sábado de manhã, devolve, dá oferta, devolve o dízimo, faz isso, não faz aquilo outro e tal. Aí no fim da vida, não foi para o céu. Por que não foi para o céu? Porque na igreja era uma coisa e fora era outra. Então, não adiantou. Não adiantou. Sabe, queridos,
O Senhor está falando para a gente mudar a mente e mudar a nossa vida, mudar a nossa vontade, mudar as nossas emoções, mudar as nossas paixões. Eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por aquilo. Se apaixone pelas coisas de Deus, ou por aquilo que Deus pede para fazer. Porque pode ter certeza que quando a gente vai para longe, vai vir a recordação. Ou você volta, ou como muitos acabam continuando dando as costas. O verso 3 diz assim, verso 2, depois da sua alma diz assim: e deres ouvidos à voz do Senhor, segundo tudo que hoje te ordeno. Essa expressão ordeno é incumbência no original. Você sabe o que é uma incumbência? É sim uma ordem, mas é mais do que uma ordem. Quando você é incumbido de alguma coisa, você passa a ser o responsável. Você sabia disso? Você sabia disso, queridos? Porque quando você fala assim, olha, faça isso, você está fazendo. Aí deu algo errado, foi o pastor que mandou fazer. Não é assim que às vezes a gente responde? No dia a dia? Sua mãe mandou, faça isso, está dando uma ordem. Você foi ordenado, você fez. Deu errado. Não, foi minha mãe que falou. Minha mãe que mandou, e deu errado porque minha mãe mandou a ordem errada. Mas o sentido aqui de ordenar não é esse, é mais do que isso. É assim, filho, você tem a incumbência agora de levar avante o evangelho. E sabe por que isso é importante, queridos? Porque Deus está dizendo para a gente ser um representante dele. Guarde os meus mandamentos, não é simplesmente guardar os mandamentos. Agora você tem a incumbência de fazer o quê? De apresentar esses mandamentos. Aí eu te pergunto, se eu estou em dúvida com os mandamentos, que incumbência eu vou ter? Que incumbência eu vou ter, irmãos? Nenhuma. E percebe que há muitas pessoas no mundo que dizem ser filhos de Deus, mas quando você olha para as coisas de Deus, na vida daquela pessoa, você não encontra. Cadê as incumbências? Cadê as representações? Então o Senhor está dizendo, filho, você vai ter bênçãos e maldições, mas volta, não me dê a costa, ouça a minha voz, guarde com carinho, tenha a incumbência de guardar os mandamentos que hoje te ordeno. Verso 3, olha só o que diz o verso 3. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. E eu fiquei encucado com isso, porque lá em Santa Margarida, a gente está falando sobre as heranças, e justamente, eu já falei lá que não tem sorte. Não existe sorte. Não existe, irmãos, sorte. Não existe assim, fulano não faz nada que presta. Ou, ele não faz nada que presta porque ele não quer fazer. Ou, olha, fulano não fez nada e dá tudo certo para ele. Olha que menino sortudo. Vocês já ouviram essas expressões? Ou outro, tadinho do pastor. Tadinho, ele luta tanto, mas dá tudo errado na vida. Tadinho do pastor. Não existe isso. Quando você lê lá Eclesiastes capítulo 3, tempo disso, há tempo daquilo outro. Pode ser que ele esteja num tempo ruim, não porque ele é azarado. E o outro que faz o errado e dá tudo certo, pode ser que ele esteja no tempo bom. Não quer dizer, queridos, que fulano, o pastor nasceu virado para a lua, porque ele não faz nada que presta, mas na hora que ele mete a mão, dá tudo certo. Não, é o tempo dele. Só que pode ser
que ele não esteja aproveitando o tempo dele para a salvação. E aí, a sorte, entre aspas, muda. E aí eu fui procurar no original o que é essa palavra sorte. Sabe o que é sorte aqui? No original? Cativeiro. Deus tenha misericórdia, hein? Então a expressão aí, mudar a sorte, não é aí que o texto está dizendo? O texto está dizendo isso ou não, irmãos? Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. No original vai te libertar do seu cativeiro. Ou seja, aquilo que você acha que é bom, Deus está dizendo que é uma prisão. Fulano é um cara de sorte. Normalmente, quando você fala isso, você não está fazendo elogio à pessoa. Você está, no mínimo, sendo indiferente com ela, para não dizer cobiçando alguma coisa. Viu fulano com carro novo? Fulano, cara de sorte. Conseguiu um emprego novo? Sortudo, hein? Não é assim que a gente usa essas expressões? Caiu da árvore, não quebrou nada. Poxa! Eu tropecei aqui, tortei a perna, fiquei engessado, agora o outro caiu da árvore. É sortudo. Você não está elogiando a pessoa. Você está fazendo algo pejorativo. Normalmente. Só que o sentido bíblico, não existe sorte, porque a sorte que a gente acha que é cativeiro. Quantas pessoas estão presas no cativeiro achando que estão com sorte? Fulano saiu da igreja, olha, faz tudo de errado e não dá, e ninguém pega ele. Ele é um cara de sorte. Eu sei que os irmãos já não falam mais, porque eu já disse o que é sorte. Porque na hora que você começa a dizer de novo que é sorte, você já sabe, é cativeiro. Mas você não vê gente fazendo isso? Você não vê gente saindo da igreja, fazendo coisa de errado, ou dentro da igreja mesmo, daqui cantando, louvando, bonitão, bonitinha. Mas na calada da noite, não vou dizer à meia-noite, que a abóbora aparece de novo. Aí a gente vê quem é Cinderela e quem não é. Eu não vou dizer que é gata borralheira. Vocês disseram. Sabe, queridos, é na hora que ninguém vê que a gente mostra quem nós somos. Temos a incumbência de representar a Cristo. Eu pergunto, eu sou pastor só porque eu estou aqui diante de vocês? Ou eu deveria ser pastor em todos os momentos da minha vida? Então, se eu estiver andando na rua e vi um boteco ali, podia ir para lá, né? Podia experimentar aqueles negócios ali que eles estão vendendo, que não é água, é uma outra água, uma água mais ardente. Talvez um preparo para um lugar mais quente, né? Porque o fogo vai vir depois. E aí, eu devo ir ou não devo, irmãos? Devo ir ou não devo? Não. Posso ir pregar o evangelho, levar um folheto, entregar alguma coisa, mas eu não devo estar lá. O Covid foi uma bênção por uma coisa. Não podia ter contato, né? Então, não tinha mais boate, não tinha mais festa, não tinha mais nada. O povo se santificou, né? Não tinha mais como fazer nada de errado, porque estava tudo fechado. Agora está tudo voltando ao normal. Sabe, queridos, aí eu vejo as pessoas, os líderes da minha igreja dizendo, pastor, os irmãos da igreja sumiram. Veio o período aí e tal, e na igreja passa a internet é boa, é. Você pode assistir o seu culto na sua casa? Pode. Agora, isso ele tem que ser um paliativo, porque você não pode estar na igreja. Por alguma emergência você não pode estar na sua igreja. Por algum acidente você não pode estar na igreja. Mas hoje as pessoas,
A igreja vai botar o link, o pastor vai botar o link, eu vou ficar na minha casa. Você já imaginou Jesus voltando nas nuvens dos céus e... Ah, Jesus, deixa eu ficar aqui. Que é tão bom. Você já imaginou o inverso? Uma pessoa ruim, um ladrão no céu. Você já conseguiu imaginar um ladrão no céu que não se converteu aqui embaixo? Imagine ele chegando no céu, um ladrão. Imagine um bebum que vive no boteco, vive bebendo. Aí ele vai para o céu assim. Zup. O Senhor disse, eu vou te levar, Moisés. Não, mas eu gosto de beber aqui. Não, eu vou te levar. Eu vou te ajudar. Aí eu estou lá no céu. Ando naquelas ruas de ouro bonitonas e tal, portais de pérola. Poxa, uma pérola dessa dava se eu vendesse, ó. Poxa, podia beber a eternidade inteira. Ou não? Vocês estão rindo? Imagine um ladrão no céu, não convertido. Eu imagino as ruas de ouro não sendo lisa. Eu imagino tipo tijolo, sabe? Paralelepípedo. Eu imagino assim. Pode ser que não seja, mas eu imagino assim. Eu imagino o ladrão olhando para um tijolinho daquele, um paralelepípedo de ouro. Falei, poxa vida, hein? Esse paralelepípedo lá em casa, eu ia ter dinheiro, hein? Eu ia pegar uma picareta para bater no muro, porque os muros da Cidade Santa são de pedras preciosas. Eu vou levar para minha casa. Que é isso? Que é isso? Eu vou começar a olhar as coroas dos irmãos e falar, nossa, a coroa do Mateus tem mais estrelas do que a minha. Que é isso? Por quê? Você imagina um não convertido lá no céu? Imagina alguém que não mudou a vida. Vai perguntar para Jesus, Jesus, não tem nenhuma balada por aqui não? Nada, nada. Não, filho. É nem na esquina? Não. Por toda a eternidade? É, por toda a eternidade. O que nós vamos fazer? Também não vai fazer igual os desenhos, não, que vai todo mundo numa nuvenzinha, ficar tocando a harpa, todo mundo parecendo uma ameba ali, ó. É porque é assim que Satanás diz que é. O céu vai ser entediante, porque cada um vai ter sua nuvem, uma nuvem minúscula. Todo mundo com cabelo encaixado, louro. Pequenininho, com as asinhas de codorna, gente. Porque umas asinhas de codorna. Aquelas asinhas, nem a criança voa com aquelas asinhas. Com as asinhas de codorna, com uma harpinha. É isso que vai ser a eternidade? Você já viu o comercial? Eu já vi comercial de cerveja assim. Vai falar com São Pedro. São Pedro está debaixo da terra, mas tudo bem. Foi conversar com São Pedro, aí não, aí desceu redondo até o inferno. Não, vai descer redondo, vai descer quadrado, vai descer triangular, vai descer como seta, mas vá, aí está lá todo mundo pulando, cantando. Porque o inferno é algo que é quente. É quente. Já disse várias vezes que é quente. Mas sabe, queridos, percebe aqui, se Deus não mudar o meu coração hoje, e o céu não vai ser bom. Quem você vai encontrar no céu? Mateus, Marcos, Lucas, Jesus. Mas se você não aprendeu a amar aqui, imagina você encontrando Jesus. Vai ser bom, sim. Mas você já esteve num local que você não gostava de estar naquele local? Ou você estava infeliz quando todo mundo está feliz? Você quer ver uma coisa? A maioria dos nossos jovens, nossas crianças, principalmente, gosta muito de celular. E os adultos também gostam de celular. Mas, quando viaja para algum local em que a paisagem é bonita, muitas vezes os adultos até usam o celular para tirar foto, mas às vezes eles querem guardar o celular para ficar contemplando a paisagem. Porque vai refrescar a mente, aí você vê aquela paisagem bonita. Aí você tira o celular da sua criança para fazer a mesma coisa que você tem alegria. Como é que está a sua criança?
Sim ou não, queridos? Mas filho, olha a paisagem. Estou olhando. Não é linda? É. Muito bonita. Então, filho, tá, pai, me dá o celular. Eu já falei que é bonita. No céu vai ser assim, vai ser tudo bonito, mas não é o que o cara quer. E eu termino, porque eu quero ler com vocês o verso 6. O Senhor teu Deus circundará o seu coração e o coração da tua descendência, da tua semente, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que tu vivas. Olha só o que o Senhor está dizendo. Se você voltar para o Senhor vai circundar o seu coração. Quando a gente vai para o Novo Testamento, essa circuncisão se dá, sabem como? Pelo batismo. Ou seja, hoje nós vamos ver duas pessoas que vão estar sendo circuncidadas no coração e estão dizendo como os outros que já são circuncidados. Olha como isso é importante. Todos nós que já fomos batizados, nós já fomos circuncidados. Se já fomos circuncidados, então a Bíblia diz que o Senhor, olha só, você é circuncidado para amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, para que você viva. E essa expressão viver, sabe o que é no original? É vivente, é um adjetivo, é reflorescimento, como uma primavera. Você já viu uma árvore feia, um negócio feio, e quando chega a primavera, o que acontece? Floresce, refloresce, porque todo ano é assim. É esse o sentido original de que tu vivas. O Senhor está circuncidando a gente, está tirando as coisas ruins da gente, para deixar só as coisas boas, para que a gente cresça, para que a gente floresça. E eu quero ler com você o texto de Colossenses capítulo 2, que fala sobre a circuncisão. E a gente está indo aí, que a gente vai fazer a profissão de fé. Colossenses capítulo 2, eu vou ler os versos 11 e 12. Está falando de Cristo. O verso 10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses 2, de 10 a 12. Porque nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a incircuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, o qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, a circuncisão que Deus sempre quis fazer no nosso coração, inclusive lá no Antigo Testamento, é a circuncisão do coração, que é a fé no Filho de Deus. É uma mudança de vida. Eu faço um convite a todos. Vamos deixar que as bênçãos do Senhor caiam sobre nós. Eu sei que se eu perguntar aqui quantos querem as bênçãos de Deus, muitos vão, acredito que todos vão levantar a mão. Mas só aqueles que vão receber são aqueles que ouvem a palavra de Deus, que voltam para o Senhor. Eu vou de maneira especial aqui convidar a irmã Eva para vir aqui à frente, a irmã Zana.
para vir aqui à frente. A irmã Rosana, a irmã Eva. A gente vai fazer a nossa profissão de fé e depois a igreja vai estar cantando, a gente vai estar se trocando. Quem está feliz, diga amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Fomos na casa de uma, na casa da outra também. E sabe, queridos, aqui estão duas preciosas vidas dispostas a terem um encontro com o Senhor, mudando, descendo as águas. Sabem do que Jesus pede, sabem do que a Bíblia pede, assim como a gente. E eu vou fazer algumas perguntas, as que eu já fiz na casa, e depois nós vamos participar, nós vamos cantar alguns hinos, até o tempo de se trocar, para a gente participar juntos deste momento especial. Ao perguntar para as irmãs, eu sei que elas estão aí com as máscaras, se você já fez parte deste momento, e você também deseja renovar a sua aliança com o Senhor, no momento que elas estarão fazendo a profissão de fé e elas responderem sim, a cada pergunta que eu fizer, responda também de onde você está um sim. Porque você vai estar dizendo, Senhor, eu acredito nisso, eu acredito nessa verdade. Tá bom? Irmãs, vocês acreditam que há uma só regra de fé e prática para os cristãos, que é a Bíblia? Vocês acreditam que há um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo? Aceitam que Jesus Cristo morreu na cruz do pecado para perdoar os nossos pecados? Morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados? Desejam servir a Deus sendo discípulos do Senhor? Aceita a guarda dos mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado? Aceita os dons do Espírito Santo. E dentre estes dons, acredita no dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É o seu desejo servir a igreja e a comunidade através dos dízimos, das ofertas e do esforço pessoal? Deseja, no caso as irmãs, serem batizadas no nome de Jesus Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus? Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Eu gostaria de chamar o irmão Irineu aqui para vir à frente. A gente vai entregar a Bíblia e o certificado, tá bom? Queridos, a gente vai fazer uma oração. A secretária, pode vir mais para frente tirar uma foto melhor? A gente vai fazer uma oração nesse momento, e aí nós vamos sair, né, nós vamos nos trocar, e a gente vai convidar os irmãos para cantarem alguns hinos, uns 2 hinos, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, a mensagem de hoje fala das promessas de misericórdia que o Senhor tem a cada um de nós. E hoje estamos vendo 2 filhas do Senhor
que foram alcançadas por essas misericórdias, que não deram mais as costas para o Senhor, e antes estão voltando para os teus caminhos. E de maneira muito especial, te pedimos que o Senhor possa florescer na vida delas a tua graça e a tua paz. As lutas e as dificuldades que as irmãs têm, que elas possam confiar nas tuas promessas como a solução para as suas vidas. E a cada um de nós, que o Senhor também, que a gente possa estar voltando ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar vida, que o Senhor possa nos florescer, reflorescer como a primavera, para que a nossa vida seja uma alegria no Senhor. Agora, acompanha-nos ainda nos momentos que se seguem. Abençoe aqueles que em algum momento ouvirão essa mensagem através da internet. E que se lá o Senhor precisa alcançar, que o Senhor alcance esses corações também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Precioso é Jesus para mim. Vamos cantar com toda alegria, com todo fervor, este maravilhoso hino. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Vinde as águas.
é o hino que nós vamos cantar em seguida. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Do nosso cenário, o hino de número 511 diz o seguinte: ó, que belos hinos cantam lá nos céus quando um filho volta ao lar. Este é o hino que nós vamos cantar e vamos meditar agora, que lá no céu também os anjos estão cantando ao nosso Deus.
que se resgatou o pecador. Glória, anjos mil e louvor, glória, homens e as paixão. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Quinhentos e 13. A irmã diz, pastor, eu estou preparado. E a gente vai ter esse momento bem especial. Aos queridos, eu sei que a gente acaba tendo que evitar, mas se vocês, aglomerações, mas se vocês puderem ficar, aqueles que quiserem ficar próximos aqui, tá bom? Irmão Ezequiel, a sua esposa. Isso. Eu tenho que dobrar o joelho um pouquinho, né? Não precisa ser muito, não, porque eu não sei que eu consigo. Maravilhoso Deus, Pai querido, é com muita alegria que eu estou aqui com a tua serva, a tua filha, a irmã Eva, para que ela tenha uma nova vida em Cristo Jesus, como ministro do teu evangelho, para perdão dos pecados da irmã Eva. Ela está sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria grande poder estar aqui com a irmã Rosana. Sua família está aqui à frente, emocionada também, a mamãe, a irmã. E que o testemunho dela possa ser uma restauração na vida dela. Que o Senhor Jesus possa estar a partir de agora restaurando, florescendo a vida dela. E que ela possa estar nas mãos do Senhor. Que ela possa ser um testemunho vivo de que o Senhor sempre restaura as nossas vidas.
pessoas diante da tua igreja, diante também da sua família, seus familiares. Elas estão ali emocionadas, a irmã também está emocionada, porque o Senhor está restaurando a vida dela. E a partir de agora, Senhor, o Senhor vai estar expulsando qualquer tipo de maldição, para que a Rosana tenha uma nova vida, para que ela possa reflorescer, que ela possa crescer na tua graça, como ministro do Evangelho. Batizo a irmã Rosana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa acabar esse momento aqui, que o pessoal está feliz com a decisão dela. A gente vai fazer a oração final, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração. Santo e bendito Pai, todo batismo gera emoções, gera sentimentos, e através da vida delas, da irmã Eva, da irmã Rosana, nós podemos ver um pouquinho da alegria que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que já tomaram essa decisão, abençoe aqueles que ainda estão na luta, no vale da decisão, por essa decisão tão importante de suas vidas. E abençoe a todos aqueles que assistiram e que vão assistir ainda essa mensagem. Te pedimos essas bênçãos. Abençoe também a sua família e os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor